Deus ainda escreve história. Começa agora o programa Vida Plena. Apresentação: Helena Cristina Grilli Gama. Meu filho, nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que é dos filhos, sempre velo muito bem, e de ti não esqueço também. Não abandones meu amparo. Eu sou Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor, e pra sempre serei teu Senhor. Cante comigo bem forte. Se entrares na batalha, quero ouvir. Eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. Pelos terrores abatido e pela seta ferido, eu tão meigo, com carinho, lá do mundo te busquei e te trouxe para minha lei. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado cante para te guiar. Olá, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte da nossa Rádio FM Pimenta Bueno 87.9 e do canal no YouTube Programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve histórias. Que alegria estar novamente com vocês. Eu sou Helena Cristina Grilli, você está no programa Vida Plena e hoje nós estamos continuando a nossa temporada especial Resposta de Deus para a Vida Real. E o nosso programa tem como título Quando a Vida Real não segue o nosso roteiro. E eu quero começar o programa de hoje fazendo uma pergunta bem sincera para você. O que você faz
quando a vida real não segue o roteiro que você planejou. Todos nós somos escritores de rascunhos. Nós planejamos o casamento perfeito, nós planejamos o emprego dos sonhos, nós planejamos a saúde inabalável, nós planejamos os filhos criados sem problemas. Nós escrevemos o roteiro da nossa vida com letras douradas. Mas aí a vida real bate a porta. Vem uma demissão inesperada, vem um diagnóstico médico que assusta, vem uma resposta negativa de alguém que você amava, o casamento não sai como foi planejado, o filho toma um caminho doloroso e de repente o seu roteiro rasga bem na sua frente. E a sensação que dá é de que a história acabou, que o livro fechou e não tem mais saída. Se você está vivendo este momento de frustração hoje, o programa Vida Plena é para você, porque a primeira resposta de Deus para a sua vida real hoje é: o rascunho pode ter dado errado, mas o autor da vida ainda está com caneta nas mãos. Ouça agora esta canção, que tem como título Escritor. Entenda que o capítulo difícil que você está lendo hoje não é o fim do seu livro, é apenas o meio da sua história. Ouça e sinta o abraço do Pai. E eu volto já. Eu sou Helena Cristina Grilli e este é o programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve histórias. Deus está escrevendo a sua história. Às vezes parece ser tão dura, mas é preciso pra te fortalecer. Não é pra te matar, vai te fazer crescer. Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória. E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar um hino de vitória. Você vai ver, quando o tempo chegar, Deus vai honrar você e vai trocar o choro por um hino de vitória. Vai sobrar motivos pra você dar glória, glória. Preocupa não, toda a tristeza que tem no seu coração dará lugar à alegria que te espera. Persevera e não vai parar. A ordem do Senhor é pra continuar. Deus está escrevendo a sua história. Às vezes parece ser tão dura, mas é preciso pra te fortalecer. Não é pra te matar, vai te fazer crescer. Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória. E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar um hino de vitória. Você vai ver, quando o tempo chegar, Deus vai honrar você e vai trocar o choro por um hino de vitória. Vai sobrar motivos pra você dar glória, glória.
Estamos de volta com o seu programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve histórias. Eu sou Helena Cristina Grilli, conversando com você neste dia sobre a resposta de Deus para a vida real. Se você sintonizou o seu rádio agora, nós acabamos de ouvir a canção Escritor. Estamos refletindo sobre o que fazer quando os planos que nós desenhamos com tanto carinho simplesmente dão errado. Sabe, querido ouvinte, na Bíblia nós encontramos a história de um homem chamado José. Ele tinha um roteiro lindo na cabeça. Deus tinha dado sonhos grandes e proféticos para ele. Mas na vida real, os seus próprios irmãos o invejaram, o jogaram em um poço e venderam-o como escravo. Mais tarde, tentando fazer a coisa certa, ele foi acusado falsamente e jogado numa prisão escura no Egito. Imagine José naquela cena, no silêncio da noite, olhando para aquelas paredes frias de pedra e pensando: Deus, o Senhor me deu sonhos, mas a vida real virou um pesadelo. O meu roteiro rasgou. Quantas vezes você já se sentiu como José na prisão, esquecido, frustrado, olhando para o seu casamento, para a sua vida financeira, para a sua vida profissional ou para a sua saúde e achando que Deus perdeu o controle da sua situação? Mas o que José não sabia e o que você precisa entender hoje é que Deus trabalha nos bastidores da dor. A prisão não era o fim da história de José, era apenas a escola de Deus para prepará-lo para o palácio. Anos mais tarde, José se tornou governador de toda aquela terra e salvou a sua família. A frase que ele diz anos depois resume tudo. José diz: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Escute bem o que eu estou te falando hoje. Deus não precisa do seu cenário perfeito para fazer um milagre perfeito. Muitas vezes nós achamos que Deus só age quando está dando tudo certo, mas a verdade é que o poder dele se manifesta com mais força justamente quando o nosso chão desaparece. Na vida real, o silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. Ele está trabalhando enquanto você espera. E é com essa certeza no coração que eu quero te convidar a adorar a Deus mais uma vez. Talvez o seu roteiro tenha mudado, talvez a resposta que você tanto queria ainda não tenha chegado, mas o caráter de Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus bom, fiel e poderoso. Quero que você ouça esse próximo louvor agora, como uma declaração de soberania. Se tudo der certo, Ele é Deus. Se o roteiro mudar, Ele continua sendo Deus. Deixe essa verdade inundar a sua sala, o seu quarto, o seu carro, a sua vida real agora. Eu sou Helena Cristina Grilli e este é o programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve histórias. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente Deus.
sempre dizendo: Deus é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Porque a soberania e a bondade do Senhor não depende das circunstâncias que estamos vivendo. Deus não deixa de ser Deus quando a resposta demora. Não deixa de ser Deus quando a vida real não segue o roteiro que imaginávamos. E talvez uma das maiores maturidades da fé seja exatamente esta: continuar confiando mesmo quando não entendemos tudo. Porque nós vemos apenas uma parte da história, mas Deus vê o caminho inteiro. Ele sabe exatamente o que faz, sabe o tempo certo, sabe o que precisamos e continua trabalhando até nos bastidores da nossa vida. O tema de hoje fala justamente sobre isso, quando a vida real não segue o nosso roteiro. Porque existem momentos em que os planos mudam, existe momento em que as portas se fecham, existe momento em que as respostas não chegam como esperávamos e o coração precisa aprender a descansar na soberania de Deus. E se Ele continua sendo Deus nos dias difíceis, então ainda existe esperança. E eu quero convidar você a ouvir agora esta verdadeira joia da música cristã. Permita que esta canção entre no seu lar, no seu carro, no seu quarto, no seu coração, na sua vida, e que traga paz, reverência, e lembre-se que Deus continua no controle de todas as coisas. Eu sou Helena Cristina Grilli e este é o programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve histórias. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, ó irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, teu Senhor estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, oh irmão, eu sei que foi ruim. Uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, teu Senhor estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui
preciosidade de louvor. Pois muitas vezes a vida nos rebate, nos machuca e nós tentamos mudar o nosso tom, o nosso agir, o nosso modo de pensar, mas as forças parecem sumir. E talvez uma das maiores dores humanas seja perceber que a vida nem sempre segue o roteiro que imaginávamos. Mas é exatamente nesses momentos que o Senhor se aproxima com toda a sua graça e misericórdia e nos estende a mão outra vez. Porque Deus não desiste de nós, não desiste quando estamos fracos, não desiste quando estamos confusos, não desiste quando o coração está ferido pelas frustrações da vida. E muitas vezes, quando pensamos que tudo terminou, Deus ainda está escrevendo novos capítulos da nova história. E se você sintonizou o rádio agora, prepare o seu coração e sua mente. Esqueça por alguns instantes as distrações ao seu redor. Respire fundo e permita que Deus fale com você. Permita que Ele fale através dos nossos louvores, porque nada acontece por acaso. Deus conhece o seu caminho, conhece as lágrimas que ninguém viu, conhece os planos frustrados, os medos escondidos, as perguntas que estão dentro do seu coração. E talvez hoje o Senhor tenha trazido você até esta sintonia exatamente para lembrar: ainda existe esperança, ainda existe direção, ainda existe respostas de Deus para a sua vida. E a palavra de Deus no livro de Jeremias nos diz, no capítulo 29, versículo 11: porque eu sei bem os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eu sou Helena Cristina Grilli e este é o programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve histórias. Deus não abre mão de você. Aonde você for, não te perde de vista. Ele te comprou, com seu sangue te comprou. Deus não abre mão de você. Deus não abre mão de você. Aonde você for, não te perde de vista. Ele te comprou, com seu sangue te comprou. Deus não abre mão de você. Ele te conhece, por onde você anda. Deus não vai perder. Você é dele e ele é seu. Não adianta tentar fugir. Deus não abre mão
não abre mão de você. Não importa por onde você ande, não importa o tamanho da crise que te isolou, Ele não te perde de vista, porque o preço da sua vida já foi pago na cruz do Calvário. Não adianta tentar fugir na dor, você pertence a Ele e o Senhor não desiste da sua caminhada. O tema de hoje fala sobre os momentos em que a vida real não segue o nosso roteiro. E a verdade é que todos nós construímos expectativas altas, planejamos a estabilidade para a nossa casa, planejamos a paz no casamento, planejamos a colheita rápida de tudo que plantamos. Mas aí a realidade nos golpeia. Uma crise financeira arranca a nossa paz, uma traição quebra nossa confiança, ou um cansaço emocional drena as nossas forças e de repente os planos que pareciam perfeitos viram poeira e a mente começa a sussurrar que o livro da nossa vida fechou e que o resto dos nossos dias será apenas carregar ruínas. Se você está se sentindo exausto e sem resposta hoje, o programa Vida Plena veio ao seu encontro, porque a verdade do céu para você hoje é clara. As circunstâncias podem ter até bagunçado seus planos, mas o Criador continua governando o seu amanhã. Para você compreender isso, olhe para a história do profeta Elias na Bíblia. Elias era um homem de Deus, um homem extraordinário, mas o roteiro da vida dele sofreu uma reviravolta terrível de uma hora para outra. Após uma grande vitória espiritual, ele foi jurado de morte pela rainha Jezabel. O medo bateu, o desespero tomou conta e o roteiro de vitória de Elias se despedaçou. Sabe o que ele fez? Fugiu para o deserto, caminhou até não aguentar mais, deitou-se debaixo de uma árvore e pediu a morte para si. Ele achou que tinha chegado ao fim da linha. Ele entrou em uma caverna escura no Monte Horebe e se isolou de tudo e de todos. Elias pensava que estava completamente sozinho e que a sua história tinha terminado ali, na escuridão daquela rocha. Mas lembra-se do hino que acabamos de ouvir? Deus não perde você de vista. Deus não perdeu Elias de vista no meio do deserto e Deus não deixou de enxergar Elias na profundidade daquela caverna. O Senhor viajou até o deserto, parou na porta daquela caverna e chamou o profeta pelo nome, dizendo: "O que você está fazendo aí, Elias?" Deus alimentou o profeta, renovou as suas forças, trouxe um vento que acalmou a sua alma e deu a ele novas ordens, uma nova missão. Deus mostrou para Elias que a caverna não era o cemitério da história dele, era apenas o lugar do recomeço. Elias saiu dali para ungir reis e ver o poder de Deus agir de uma forma ainda maior. O nosso Deus não precisa que tudo esteja perfeito para manifestar o seu poder. Na vida real, quando você isola a sua dor e acha que ninguém está te vendo, os olhos do Pai continuam fixos em você. Ele está pronto para entrar na sua caverna hoje, acalmar a tempestade das suas emoções e te colocar de pé. Fique firme, porque Deus ainda escreve histórias. O deserto que você está atravessando hoje não é o seu destino final. E para selar esta resposta no seu coração, guarde esse versículo bíblico precioso que o salmista escreveu e que reflete exatamente o cuidado de Deus por nós nas nossas cavernas. O salmista escreveu: Salmos 139, capítulos 7 e 8. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, tu aí estás. Se fizer no além da minha cama, eis que tu ali estás também.
Não há lugar difícil demais, não há crise profunda demais onde o braço de Deus não possa te alcançar para reescrever o seu roteiro. E segurando nesta certeza de que o Senhor está com os olhos voltados para nós, nesse exato momento, nós vamos nos preparar para adorar a Deus com o nosso próximo louvor. Ouça este louvor com o coração aberto. Eu sou Helena Cristina Grilli e este é o programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve histórias. Escuridão noturna já passou e a estrela d'alva posso ver. O choro a noite inteira não parou, mas sinto a alegria renascer. Muito em breve o sol irá brilhar e as dores novamente vão se abrir. Eu sei que quando o dia clarear, de novo vou cantar, meus lábios vão sorrir. Choveu a noite inteira, foi chuva de verão, foi nuvem passageira. Eu sei que a dor é luta, é prova, mas quando a vitória chega, minha fé renova. A minha esperança não morre, minha esperança não morre. Experiência nova para mim. E se alguma lágrima se perder, servir para regar o meu jardim. O anjo do Senhor a recolher, cuidadosamente a levou. E ao chegar à presença do meu Deus, o dia clareou, o sol brilhou pra mim. Choveu a noite inteira, foi chuva de verão, foi nuvem passageira. Eu sei que a dor é luta, é prova, mas quando a vitória chega, minha fé renova. Choveu a noite inteira, foi chuva de verão, foi nuvem passageira. Eu sei que a dor é luta, é prova, mas quando a vitória chega, minha fé renova. Quando a vitória chega, minha fé renova. Minha fé renova. Que louvor precioso!
Como é bom saber que depois de um tempo de seca espiritual, depois de um dia de calor sufocante e deserto, o Senhor sempre envia a chuva de verão. Aquela chuva que limpa a poeira da alma, que amolece a terra endurecida do coração e traz de volta o cheiro de vida nova. Se a sua vida real estava seca até agora, receba essa chuva de refrigério do céu na sua história neste dia. Meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, hoje o Senhor nos fez olhar para duas trajetórias lindas na sua palavra, a história de José e a história de Elias. Dois homens que viram os seus roteiros de vida se despedaçarem de uma hora para outra. José foi jogado em um poço escuro pelos irmãos, esquecido em uma prisão no Egito, e Elias sentiu o medo, o cansaço emocional e se escondeu no fundo de uma caverna escura pedindo a morte para si. Ambos acharam que a história tinha chegado ao fim, mas o Deus que não abre mão de nós não perdeu José de vista dentro daquela prisão e não deixou de enxergar Elias no fundo daquela caverna. O Senhor desceu até a eles, mudou o cenário da dor, soprou vida nova e reescreveu o destino de cada um, transformando a vergonha em palácio e a caverna em um novo recomeço. Talvez você que esteja me ouvindo agora se sinta exatamente assim, como José trancado em uma prisão de problemas, ou como Elias escondido em uma caverna emocional ou familiar, achando que sua história estagnou e que a seca nunca vai passar. Mas você tentou escrever o seu roteiro com letras douradas, mas a vida real rasgou os seus planos. E eu quero te fazer um apelo de amor neste momento. Não desista de você, porque o oleiro, o autor da sua vida, não abriu mão da sua história. Saia dessa caverna do medo. Quebre as grades dessa prisão espiritual. Deixe o Espírito Santo curar as frustrações do passado. Abra o seu coração e entregue em total submissão o controle dos seus rascunhos nas mãos de Deus. Deixa Ele reescrever o seu amanhã. Onde você estiver agora, seja na sua cozinha, no sofá da sua sala, na cama do seu quarto, cuidando dos seus filhos, parado no acostamento de uma estrada ou numa cela se sentindo sozinho, num espaço de hospital, faça desse lugar um altar de Deus. Esqueça os seus problemas ao seu redor por alguns minutos e se ligue comigo nesta corrente de fé. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos se você puder e vamos ouvir mais um louvor e depois vamos fazer uma oração, vamos clamar ao Senhor. Pra sentir de perto a tua presença, não posso me distanciar. Quando o véu do templo rasgou-se ao meio, deu-me a chance de me aproximar. E apesar de falho, contigo falar e ser teu amigo, segredos contar, ter o privilégio de te adorar. Tudo isso quando me ponho a orar. Quando oro, vejo o céu por dentro. O Pai me abraça e traz alento.
Se eu tenho Deus, não há o que temer. Nem sempre em palavras consigo expressar o que minha alma quer contar. Outras vezes falo pra desabafar, mas o melhor mesmo é te adorar, pois é te exaltando que percebo então que não há motivos pra preocupação. Nada me separa do teu grande amor. Então tenho tudo se tenho o Senhor. Quando oro vejo o céu por dentro, o Pai me abraça e traz alento. Oro pra lembrar a minha alma, tenha calma. Se eu tenho Deus, não há o que temer. Não temerei, não temerei, não temerei. Orando eu vencerei. Não temerei, não temerei, não temerei. Orando eu vencerei. Quando oro vejo o céu por dentro, o Pai me abraça e traz alento. Oro pra lembrar a minha alma, tenha calma. Se eu tenho Deus, não há o que temer. Se eu tenho Deus, não há o que temer. Se eu tenho Deus, não há o que temer. Quando oro vejo o céu por dentro, o Pai me abraça e traz alento. Oro pra lembrar a minha alma. Piano de falar com Deus em concordância. Oremos. Senhor Deus, Pai de amor, de graça e de profunda misericórdia, nós entramos na Tua presença neste dia, unindo milhares de corações em um só propósito. Pai, o Senhor conhece a vida real de cada homem e de cada mulher que está sintonizado no programa Vida Plena agora. O Senhor está vendo aquela vida que se sente seca, exausta, como uma terra que clama por chuva. O Senhor conhece os ouvintes que hoje se identificaram com José e com Elias, corações que foram jogados em prisões de angústias ou que entraram em uma caverna de isolamento e tristeza porque o roteiro da vida rasgou. Deus Todo-Poderoso,
Assim como o Senhor esteve com José no Egito e com Elias no deserto, entra nesta casa, neste hospital, neste carro, nesta cela agora. Envia a tua chuva de verão sobre este lar, neste hospital, nesta cela, neste carro que está em uma estrada. Envia o teu Espírito Santo para limpar toda a poeira da alma, para arrancar toda a dor da frustração e curar os traumas das perdas e das traições. Neste momento, meu Pai, nós declaramos em oração que nós não somos donos do nosso amanhã. Nós abrimos mão do orgulho, abrimos mãos da ansiedade de tentar controlar o futuro e depositamos a caneta da nossa história em tuas mãos. Escreva um capítulo de libertação nessa prisão. Escreva um capítulo de recomeço fora dessa caverna. Restaura a saúde, cura os casamentos, abre as portas financeiras e sopra o teu vento suave de paz sobre esta mente angustiada. Coloca este ouvinte, esta ouvinte de pé, com novas forças, com nova visão e com a certeza viva de que o capítulo atual não é o fim da linha. Nós cremos, Senhor, que Tu ainda escreve as mais lindas histórias. Nós Te agradecemos pelo refrigério, pelo perdão e pela esperança renovada que invade cada casa, cada hospital, cada cela e cada carro agora. Nós oramos e Te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu, revivo.
querido ouvinte e minha querida ouvinte, nós podemos crer no amanhã. E é essa certeza que nos tira do poço, nos arranca da prisão e nos faz sair da caverna com as forças renovadas para viver uma vida plena. E assim, com o coração transbordando de gratidão e esperança, nós vamos encerrando o nosso programa de hoje. Eu quero agradecer o carinho de cada um de vocês que esteve comigo na sintonia, abrindo as portas do seu coração, do seu lar, do seu carro e da família para receber a resposta de Deus para a vida real. Lembrando que nosso encontro está marcado todos os domingos aqui nas ondas da Rádio FM Pimenta Bueno 87.9 e também no nosso canal do YouTube, programa Vida Plena com Helena Cristina Grilli. O nosso horário é das 12 às 13 horas no horário de Rondônia. E para você que nos assiste de fora, é das 13 às 14 horas no horário de Brasília. Marque aí no seu relógio para não perder nenhum minuto do nosso programa. Se você quer continuar recebendo essa dose diária de fé e nos acompanhar de perto durante a semana, siga as nossas redes sociais. No Instagram, você me encontra na página Helena Cristina Grilli e também na página Inspirar Pessoas. No Facebook, curta a nossa página oficial Helena Cristina Grilli. Vai lá, curta as nossas postagens, deixe o seu testemunho, comente, compartilhe com quem você ama e envie a sua mensagem. Se você está nos assistindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Divulgue o programa Vida Plena para os seus amigos, vizinhos e familiares. Compartilhar esta mensagem é uma maneira poderosa de semear a palavra e alcançar outras vidas que talvez hoje estejam precisando desesperadamente de saber que não estão sozinhas. Seja você também um canal de bênção na vida de alguém. No próximo domingo, no mesmo horário, nós estaremos de volta com mais uma palavra do céu, feita sob medida para o seu dia a dia. Não perca. Que a paz do Senhor Jesus guarde a sua mente e abençoe ricamente toda a sua semana. Eu sou Helena Cristina Grilli e este foi o programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve histórias. Até o próximo domingo, se Deus assim permitir. Um grande abraço e fiquem todos com Deus. Você acompanhou o programa Vida Plena, produzido e apresentado por Helena Cristina Grilli. Todos os domingos na Rádio FM Pimenta Bueno 87,9. Até domingo que vem.